O Grande Prêmio dos Países Baixos ou Grande Prêmio da Holanda pode ser definido como graças a Deus que existe o safety car na Fórmula 1. Porque se não são as intervenções da Ferrari, e eu prometo que eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, não é mesmo, Ferrari? Se não são as intervenções da Ferrari, essa corrida seria um tanto quanto modorrenta. Eu não consigo entender a empolgação do Sérgio Maurício com o GP da Holanda. Não consigo entender. Essa empolgação só pode ser explicada por um fator. Eu preciso manter o meu emprego na Bandeirantes, porque não foi essa corrida toda. Serviu para a gente voltar a ter Fórmula 1 depois da pausa de verão, mas, olha, mesmo sendo um tanto quanto parada, por assim dizer, tá, tudo bem, a gente teve boas ultrapassagens. O passão do Norris no Verstappen por fora foi bem legal. Mas mesmo não sendo essa corrida toda, na minha opinião, o GP da Holanda ainda entregou alguns fatos interessantes para o contexto da temporada. Lando Norris, eu tenho pena de você, apesar do senhor ter largado mal de novo. Mas eu falo sobre isso e mais depois que eu me apresentar. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o GP dos Países Baixos ou GP da Holanda. Os holandeses não gostam quando a gente fala sobre a Holanda, preferem Países Baixos, então vamos manter esta regra para agradar os caras, apesar do Jos Verstappen. Eu tenho pena do Lando Norris, mesmo. Já tive muita raiva esse ano das bobagens que ele fez, mas apesar da largada ruim, hoje não foi culpa dele. Desde 2023, GP dos Estados Unidos de 2023, que um carro da McLaren não tem um problema mecânico. E foi ter logo agora, logo nesse contexto, onde o Norris estava se aproximando do Piastri antes das férias de verão, estava dominando o final de semana do GP da Holanda, ou do Países Baixos, e aí vem o Piastri no Q3 e marca pole por 12 milésimos, larga muito bem na frente, controla as ações da corrida, segura os ataques do próprio Norris e do Verstappen nas primeiras voltas, consegue administrar muito bem os pneus, algo que o carro da McLaren faz muito bem, consegue relargar bem todos os safety cars, segura o Norris em pista, e aí o motor do Norris pede socorro e quebra. É inacreditável como para o Norris, olha, é muita falta de sorte. Muita falta de sorte. Não que ele não mereça boa parte das coisas que estão acontecendo com ele, porque eu acho que muito do fato do Norris hoje ser o segundo colocado no Mundial está na conta do próprio Norris. Tem o Kevin Nicholas, que tem o canal Primeira Fila, ele colocou no Twitter uma frase um tanto quanto polêmica que eu fiquei refletindo durante o final de semana, que o caso da McLaren é que ela tem um carro, porque os dois pilotos são patéticos. Palavras do Kevin Nicholas. Eu não concordo com ele em relação ao Piastri. E sobre o Norris, eu começo a desconfiar que ele nunca vai ser campeão do mundo. Porque parece que falta estrela. Parece que falta sorte de campeão que começa a aparecer para o Piastri, que fez um campeonato que até agora é um campeonato que está tudo certo. Ele melhorou aquilo que ele não fazia tão bem no ano passado, que era justamente a gestão de freio e pneus. Ele continua compenetrado, ele tem reações que demonstram a frieza de um psicopata. Eu desconfio que ele ainda pode pegar em armas e destruir metade do grid, de repente. Tô zoando, isso não vai acontecer. Piastri só é na dele. Então o Piastri começa a apresentar essa sorte de campeão que o Norris não tem. Ou pelo menos não demonstra ter, ou pelo menos os astros não se alinham muito bem com ele. Dito isso, não está tudo perdido para o Lando Norris. Que afinal de contas faltam 9 provas para o campeonato terminar. Muita coisa pode acontecer, mas o nosso amigo Piastri agora tem pelo menos um resultado de descarte. Dá para dizer, de forma muito exagerada, e eu aqui estou jogando para o lúdico, que o Piastri está a 8 provas de ser campeão do mundo. E isso vai começar a alugar um apartamento na cabeça do Norris, com toda certeza. Tal e como aconteceu
no ano passado, quando ele estava numa disputa direta com o Verstappen, quando ele já tinha o melhor carro e não conseguiu ser campeão do mundo, inclusive obtendo resultados piores do que o Verstappen e acumulando menos pontos que o piloto dos Países Baixos. Sim, eu não vou repetir o erro de chamar de outro nome. Por falar em Max Verstappen, segunda colocação até que foi de boa para ele. A gente sabe que o Verstappen é o melhor piloto da categoria e a gente sabe que o Verstappen faz o que pode com a Red Bull. Acontece que hoje ficou tão flagrante que essa Red Bull não entrega para o Verstappen o equipamento que ele poderia ter para extrair os resultados, que a terceira posição foi do estreante Isaac Hadjar com a Racing Bulls, que muitos já dizem que se o Verstappen estivesse pilotando a Red Bull B, estaria brigando pelo título mundial. A gente viu a Racing Bulls melhorando bastante ao longo do ano e principalmente o Hadjar dando um cala-boca no Helmut Marko. Porque eu não vou me esquecer das palavras do Sr. Helmut quando o Hadjar bateu na volta de apresentação do GP da Austrália no começo da temporada. Não vou me esquecer e, principalmente, eu não vou acreditar na narrativa que o Marko depois vai utilizar na imprensa, dizendo que foi ele quem estimulou o seu piloto a ser um piloto melhor. Isso não é verdade, isso não se alinha com os fatos apresentados. O Hadjar, de forma surpreendente para mim, ele conseguiu se recuperar, se superar, e hoje é o melhor estreante, mesmo que a gente tenha o André Kimi Antonelli com mais pontos, e o Antonelli só tem mais pontos porque pilota uma Mercedes. Pergunta para o Antonelli se ele já conseguiu subir ao pódio esse ano na Fórmula 1. O Hadjar tem pelo menos um pódio. Igual o Hülkenberg, não podemos nos esquecer disso também, porque isso é algo muito divertido de se lembrar, que até a Kik Sauber foi para o pódio e o Antonelli não. Então, para o Verstappen até que está de boa. Ele vai tentar garantir a terceira posição do Mundial de Pilotos, a disputa direta dele é com o George Russell, que também não fez grande coisa na corrida. E, aliás, a prova ficou com aquela impressão de que, com exceção do Hadjar e das duas Aston Martin, todo o resto fez o mais do mesmo, e em alguns casos nós tivemos pioras. Não é mesmo, Ferrari? E eu vou gravar um vídeo falando só da Ferrari nesse GP dos Países Baixos. Temos que destacar também a Aston Martin, que depois de várias etapas, ficando lá no fundão, os dois carros conseguiram chegar na zona de pontos. Pelo menos isso. Pelo menos essa alegria para um cansado Fernando Alonso. E sobre a corrida em si, já que eu estou chegando no tempo para concluir esse vídeo, sobre a corrida em si, até que eu vou dizer que ela deu para o gasto. Tá? Eu acho muita forçação de barra do Sérgio Maurício dizer que foi uma corrida ótima. Ela foi com uma corrida muito interessante, mais uma vez calcada nas estratégias de pneus. Acho que a Red Bull tem que dar algumas explicações para a gente, porque eu não entendi a estratégia do Verstappen ao longo da corrida inteira, porque a gente sabe muito bem que, mesmo com as habilidades do Max, o carro dele é inferior em relação à McLaren e Ferrari hoje, e mesmo com o consumo mais lento dos pneus, os pneus estavam durando mais do que o esperado pela Pirelli e pelas próprias equipes, o Verstappen apostou numa estratégia mais ousada, acreditando que no braço ele iria superar o Norris e o Piastri em pista, principalmente no primeiro terço da corrida, onde ele estava andando com o pneu macio, acreditando que poderia vir uma chuva a qualquer momento. A chuva não foi um fator dessa vez. Eu particularmente esperava a chuva para ter um pouco mais de movimentação, mas a chuva só serviu para, por exemplo, tirar o Lewis Hamilton da corrida. E muita gente criticando o Hamilton, que está numa fase terrível. Se bem que, no caso da Ferrari, acho que dá para dar um desconto, porque a Ferrari está numa fase terrível. Não é mesmo? O Leclerc também conseguiu ter uma grande falta de sorte em ser abalroado hoje e acabar abandonando, ficando à beira do caminho, assim como o Lando Norris ficou depois que o seu motor morreu. Eu vi a cara do André Stella após o abandono do Norris. E a gente sabe muito bem que o Norris é um investimento do Zac Brown, é uma aposta que a McLaren fez desde o começo, e a gente sabe o quanto que é importante para essa dupla, esse casal Brown,
e Norris ser campeão do mundo juntos, porque é um projeto de longo prazo, é um projeto dessa dupla. O André Stella comprou essa ideia e realmente são, são os envolvidos nessa história que de repente estão testemunhando a ascensão do Piastri e, quem sabe, uma jornada rumo ao título. Não sou eu que vou dizer aqui que o Piastri já ganhou, porque isso não é verdade. Ainda faltam 9 corridas, o Norris tem tempo para se recuperar, ele já mostrou que aprendeu o que significa a palavra resiliência, mas é inegável que já começa a aparecer a sorte de campeão para o Oscar Piastri, e parte de mim torce pelo título do Piastri, porque vai ser uma história incrível para a gente contar. Eu acho esse piloto muito talentoso, acho que esse cara, ele tem tudo para ser o futuro da Fórmula 1 mesmo. Tá mais do que justificada a briga entre a Alpine e a McLaren por conta do passe desse cara. E semana que vem temos o GP da Itália. Semana que vem temos uma das últimas chances da Red Bull mostrar alguma coisa e da própria Ferrari mostrar alguma coisa, porque está correndo em casa. E no caso da Red Bull, é um carro que entrega uma melhor performance quando está em pista de alta e quando tem uma, uma asa mais baixa para poder desenvolver altas velocidades de reta. Então, pode ser um dos últimos atos do Max Verstappen nessa temporada de 2025. Como também pode ser mais um golpe que o Piastri pode dar no Norris. Para mim, o Norris vai ter que começar a se arriscar um pouco mais e, insisto, dá para virar o jogo, mas o Piastri já tem um resultado de descarte. Ele tem que contar com uma falha do Piastri se ele quiser efetivamente disputar o título ou ir comendo esse resultado pelas beiradas, algo que para o Norris, ele mesmo vai reconhecer que não está uma das missões mais fáceis. Parabéns para o Piastri, que fez o primeiro Grand Chelem da carreira dele, uma prova impecável, perfeita e com pleno domínio das ações. E vamos esperar pela semana que vem, pelo GP da Itália, para ver o que pode acontecer. Agora eu vou cuidar da minha vida offline, porque eu tenho pouco tempo para editar esse vídeo que vocês muito provavelmente vão ver ou no final do domingo ou na segunda-feira. Provavelmente na segunda-feira, porque eu posso organizar minhas pautas de forma adequada. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um grande abraço para todo mundo e até a próxima.